Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Se inscreve aí, dá um like e hoje, no vídeo de hoje, eu queria trazer uma reflexão para você bem interessante. Ó, não dá para você atuar nos tribunais sem ser estrategista. No primeiro ponto, você tem que saber o seguinte, que a advocacia criminal é desenvolver estratégias. E quando você atua no tribunal, você está atuando lá na segunda instância, você precisa ser mais estratégico ainda. Por quê? Porque você precisa conhecer o tribunal, você precisa conhecer como os desembargadores estão ali julgando, como eles pensam a respeito daquele case, daquele caso concreto que você está à frente, ou dos outros crimes, porque você tem que estar preparado, você tem que estar armado, metaforicamente falando, quando você estiver ali atuando naquele tribunal. Seja o tribunal respectivo da sua área de atuação, mas você precisa conhecê-lo. Nesse primeiro momento, eu queria que você entendesse uma coisa. Lá nos bancos da graduação, logo no primeiro período, lá na introdução ao estudo ao direito, você estuda os dois sistemas jurídicos mais famosos. E o primeiro sistema jurídico que você viu lá na graduação foi Civil Law. Por que Civil Law? Civil Law é o sistema jurídico fulcrado dentro da ideia de códigos, por isso que é o sistema codificado, por isso que nós temos o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil e assim sucessivamente. E aí você precisa delimitar o seu estudo jurídico baseado nos códigos, você precisa entender ali aquele conjunto de leis, aquelas leis, para você conseguir dominar a prática penal. Por isso que você, em direito penal, em processo penal, você precisa entender bem o Código Penal, você precisa entender bem o Código de Processo Penal, as leis penais especiais. É claro que isso não é o suficiente, mas você precisa entender tudo isso para você operacionalizar o direito penal, a advocacia criminal na prática. Sem a lei, você não consegue desenvolver nesse sentido. Então você precisa do código. Então o nosso sistema, se nós olharmos para o Brasil de maneira mais específica, o nosso sistema é codificado. Acontece que você também estuda um outro sistema, e esse sistema é o sistema do Common Law. O sistema do Common Law é um sistema baseado nos precedentes. De maneira objetiva, vamos falar assim, na jurisprudência. É claro que o nosso sistema, o sistema brasileiro, ele é Civil Law. Só que isso tem mudado, isso tem sido modificado durante um tempo, de tal maneira que se você não entender a jurisprudência dos tribunais, você não consegue agir, você não consegue operacionalizar o direito. Por isso que é importante que você conheça os tribunais. Quando você estiver atuando na prática, ou se você já está atuando na prática, você precisa compreender bem como os respectivos tribunais eles pensam, como os desembargadores ali estão pensando a respeito daquele caso, a respeito daquele crime, a respeito daquela situação em concreto. Então, por isso que a jurisprudência é muito importante. Você tem que estar antenado, tem que estar antenada a toda a jurisprudência para você, de maneira estratégica, potencializar a sua advocacia criminal na prática. Não adianta só você saber a lei, não adianta só você saber, e aqui especificamente o Código Penal, o Código de Processo Penal, se você não entende como é a jurisprudência, se você não está atualizado à jurisprudência. E quando eu falo de jurisprudência, num primeiro momento eu estou falando do quê? Eu estou falando dos tribunais de justiça do seu respectivo estado. Talvez você esteja me ouvindo não aqui do Rio de Janeiro, me assistindo não aqui do Rio de Janeiro, mas se tiver do Rio de Janeiro, você tem que, por exemplo, entender bem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se, por exemplo, você estiver em São Paulo, você tem que entender bem como é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Além dos tribunais de justiça, nós também temos que pensar nos tribunais regionais federais da sua respectiva região. Você precisa entender qual é o tribunal regional da sua região e você precisa entender como aquele tribunal regional federal está pensando enquanto jurisprudência, como os desembargadores ali estão entendendo, estão julgando os respectivos
casos. Você precisa entender muito bem, porque se você não entender isso, seja no Tribunal de Justiça, seja no Tribunal Regional Federal, você não anda na prática com a sua advocacia criminal. E além dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, é condição sine qua non que você entenda a jurisprudência dos tribunais superiores. E quando nós pensamos em tribunais superiores, nós estamos pensando aqui em Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Nós temos que entender muito bem como os tribunais superiores estão pensando o direito. Senão, você não vai conseguir atuar na prática. Você precisa entender muito bem. Você precisa entender por quê? Primeiro, para atuar. Como é que o tribunal respectivo, se for o Tribunal de Justiça, ele está pensando? Como é que o Tribunal Regional Federal ele está pensando? Como é que o Supremo pensa em relação a essa situação? Como é que o STJ pensa em relação a essa situação? Primeiro você tem que entender para poder trabalhar nisso. Além disso, você precisa entender a jurisprudência para, no momento futuro, tentar desconstruir aquela jurisprudência. Isso vai depender de você, isso vai depender da sua perspicácia, isso vai depender da sua habilidade enquanto jurista. E nesse caso, para você fazer isso, você precisa bem mesmo entender como os tribunais estão pensando. Quando eu digo aí, agora mais especificamente nos tribunais superiores, STJ e STF, eu não estou falando necessariamente do verbete de súmula, a súmula que você estuda, não é isso. Eu estou falando da questão da jurisprudência. Então, por isso que é muito importante você entender os informativos do STF e do STJ. Normalmente, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, eles emitem informativos em relação a como eles estão julgando aquela questão específica. E no seu caso, aqui na advocacia criminal, você precisará analisar especificamente a questão criminal e a questão processual penal. Então, eu não estou falando das súmulas, dos verbetes de súmulas, estou falando justamente dos informativos. Professor, como é que eu tenho acesso a esses informativos? Você tem que entrar no site lá do STJ e no site do STF e se cadastrar na ferramenta Push. E aí você receberá pelo seu e-mail todos os informativos do STJ e do STF. Sem você ler esses informativos, sem você acompanhar esses informativos, vai ficar complicado de você atuar na prática penal. E quando eu digo informativos do STF e STJ, eu vou até mais além. Eu não estou falando aqui só de prática penal, eu estou falando aqui também de concursos. Se você hoje quer estudar para concursos, se for o seu objetivo, você precisa saber muito bem, de maneira detalhada, e tem que estar atualizadíssimo quanto aos informativos do STF e do STJ. Então, você precisa advogar estrategicamente. Se você não conhecer a jurisprudência do Tribunal de Justiça respectivo que você atua, se você não entender a jurisprudência do Tribunal Regional Federal respectivo da sua região que você atua, se você não entender os informativos do STF e do STJ, você não conseguirá caminhar estrategicamente na prática da advocacia criminal. Pense nisso, esteja atualizado, pegue essas dicas que eu acabei de mandar, se cadastra lá no Push e fique atualizado quanto à jurisprudência dos tribunais superiores e do tribunal respectivo que você atua na sua cidade ou na sua região. Beijo muito grande, fica com Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e avante sempre!